No contexto dos antigos reinos de Israel e Judá, em meio a um período de mudanças políticas e conflitos, surge uma figura que deixaria uma marca inesquecível no cenário religioso e histórico: o profeta Isaías. Sua trajetória está ligada aos eventos difíceis que caracterizaram a época em que viveu, tornando-o um personagem singular em meio ao caos e à incerteza. Isaías nasceu por volta do século VI a.C., em um momento crucial da história do povo de Israel. Seu nascimento é mencionado no capítulo 1, versículo 1 do livro de Isaías, que diz: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele era filho de Amós, de quem pouco se sabe além do nome. No entanto, o próprio nome de Isaías é significativo, pois significa "O Senhor é salvação", ou "Salvação do Senhor", refletindo a mensagem que ele traria ao seu povo. Isaías viveu em Jerusalém, a capital do reino de Judá, durante uma fase de grande instabilidade política e ameaças externas. É provável que ele tenha começado seu ministério profético no reinado do rei Uzias de Judá, um período de relativa paz e prosperidade para o reino. Foi nesse tempo que Isaías teve uma visão no templo, evento que marcou o início de sua missão como profeta. O relato dessa experiência está no capítulo 6 do livro de Isaías e revela detalhes fascinantes sobre seu encontro espiritual. Essa visão ocorreu no ano da morte do rei Uzias, um momento de transição e incerteza para o povo de Judá. Isaías narra que estava no templo, provavelmente realizando algum tipo de atividade religiosa, quando teve uma experiência única. Ele descreve ter visto o Senhor sentado em um trono alto e elevado, com a parte inferior de sua roupa enchendo o templo. Seres celestiais chamados serafins cercavam o trono e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão grandiosa, Isaías sentiu um profundo temor e um senso de insuficiência. Ele reconheceu seus próprios erros e os do povo ao seu redor, dizendo: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A percepção da santidade e majestade de Deus o levou a uma consciência clara da fragilidade humana e da necessidade de purificação. Nesse momento de reconhecimento e angústia, um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva tirada do altar. Ele tocou a boca de Isaías com a brasa e declarou: Isto tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado. Esse gesto simbolizava a purificação e o perdão de Isaías, preparando-o para a tarefa profética que lhe foi dada. Logo depois, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei e quem irá por nós? Isaías respondeu com prontidão: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse momento crucial mostra Isaías se oferecendo para ser o porta-voz de Deus, aceitando a missão de transmitir sua palavra ao povo. A visão no templo revelou a grandeza de Deus e transformou completamente a vida de Isaías, capacitando-o para enfrentar os desafios de sua vocação, sempre com a presença e o apoio divinos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Isso nos ajuda muito. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Após a morte do rei Uzias, seu filho Jotão assumiu o trono de Judá. Nessa época, Isaías desempenhou um papel importante como profeta no reino. Jotão governou por cerca de 16 anos após a morte de Uzias, e seu reinado foi marcado por uma relativa estabilidade política e prosperidade econômica, herdadas em parte de seu pai. Durante esse período, Isaías continuou a levar ao povo as mensagens de Deus, destacando a necessidade de fidelidade ao Senhor e o perigo da idolatria e das injustiças sociais. Ele também pode ter aconselhado Jotão em questões espirituais e governamentais, tentando alinhar as decisões do reino com os princípios de Deus. Apesar da paz relativa no reinado de Jotão, já se observavam sinais de dificuldades no horizonte. No cenário internacional, o poderoso Império Assírio estava crescendo e representava uma ameaça aos reinos vizinhos, incluindo Judá. Internamente, problemas sociais e econômicos se agravavam, e o comprometimento do povo com Deus nem sempre era prioridade.
A situação começou a piorar após a morte de Jotão, quando seu filho Acás assumiu o trono. Acás herdou um reino ainda estável, mas logo demonstrou ser um líder fraco e inseguro, cujas decisões trariam grandes dificuldades para Judá. Assim que assumiu, Acás enfrentou ameaças externas. O reino do norte, liderado por Peca, e a Síria, governada por Rezim, formaram uma aliança contra Judá, planejando derrubar Acás e colocar um rei controlado por eles no trono. Temendo essa ameaça, Acás ficou muito abalado e buscou uma saída. Em vez de confiar em Deus e buscar sua orientação, Acás recorreu a alianças políticas, pedindo ajuda ao rei Tiglat-Pileser III, da Assíria, oferecendo tributos e se submetendo ao domínio assírio em troca de proteção. Isaías, como profeta, confrontou as escolhas de Acás, alertando-o contra confiar em nações estrangeiras ao invés de no Senhor. Ele tentou incentivar Acás a permanecer fiel a Deus e a buscar soluções espirituais, em vez de medidas passageiras e humanas. Foi durante o reinado de Acás que Isaías recebeu muitas de suas visões e mensagens, registrando-as em seu livro. Em Isaías capítulos 1 a 5, ele anunciou várias vezes a necessidade de arrependimento e de voltar para Deus pelo povo de Judá. Ele condenou a injustiça social, a imoralidade e a idolatria que haviam se espalhado pelo país. Isaías avisou que o julgamento de Deus estava próximo por causa da desobediência do povo, mas também trouxe esperança de perdão e renovação para quem se voltasse sinceramente a Deus. Já nos capítulos 7 a 12, Isaías profetizou sobre a chegada de um Messias, um Salvador futuro que traria redenção e restauração para o povo de Deus. Ele disse que uma virgem teria um filho chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías também descreveu o governo justo e pacífico desse Messias, que libertaria Israel. Essas profecias são algumas das mais conhecidas do livro de Isaías, e se cumpriram em Jesus Cristo, o Messias prometido. Apesar das advertências, Acás não deu atenção a Isaías e fez aliança com a Assíria. Mais tarde, essa aliança trouxe mais problemas para Judá. Tiglat-Pileser III aproveitou a fraqueza de Acás, obrigando-o a se submeter totalmente à Assíria, tornando Judá um estado dependente do império. Acás teve que pagar tributos altos à Assíria e obedecer suas ordens, o que enfraqueceu ainda mais sua autoridade como rei. Além disso, Acás buscou apoio no Egito e na Etiópia como proteção contra a Assíria, mas isso foi visto por Deus como falta de fé em sua proteção. Em resposta, Deus deu uma mensagem incomum a Isaías, que está em Isaías 20, 2 e 4. Naquele tempo, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco da sua cintura e as sandálias dos pés. E ele assim fez, andando nu e descalço. O Senhor disse: assim como Isaías andou sem roupas e descalço por 3 anos como sinal contra o Egito e a Etiópia, o rei da Assíria levará os cativos dessas nações, tanto jovens quanto velhos, sem roupas e descalços, para a vergonha do Egito. Deus ordenou que Isaías tirasse o pano de saco, uma roupa áspera que representava luto ou arrependimento, e andasse sem roupa e descalço. Isso simbolizava a vulnerabilidade do povo diante de ameaças externas e mostrava a necessidade de confiar somente em Deus. Ao seguir essa ordem, Isaías transmitiu uma mensagem visual forte e chamou a atenção do povo, destacando a fragilidade deles sem a proteção divina. Essa atitude também foi um aviso sobre o futuro cativeiro do Egito e da Etiópia nas mãos da Assíria. Enquanto isso, Judá passava por uma crise espiritual. Acás incentivava a adoração a deuses estrangeiros, afastando o povo de Deus. Isaías confrontou o rei e o alertou sobre as consequências dessa desobediência, mas Acás ignorou seus avisos. Com o tempo, Judá foi invadida pela Assíria, sofrendo destruição, fome e doenças. O governo de Acás foi um período de grandes dificuldades, e ele deixou para seu filho Ezequias um reino enfraquecido. Quando assumiu o trono, Ezequias iniciou reformas religiosas e políticas para acabar com a idolatria e restaurar a fé em Deus. Isaías apoiou essas ações, continuando a pregar o arrependimento e a fidelidade a Deus.
Ele condenava as injustiças e a idolatria, mas também trazia esperança ao povo, lembrando-os das promessas de salvação de Deus. Durante o reinado de Ezequias, Judá enfrentou uma grande ameaça. Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Jerusalém. Ezequias tentou negociar com ele, oferecendo tributos, mas Senaqueribe recusou e decidiu atacar. Desesperado, Ezequias buscou a ajuda de Isaías, que recebeu de Deus uma mensagem de consolo. Isaías garantiu que Deus protegeria Jerusalém e que o exército assírio seria derrotado. Ele declarou: "Não tenha medo das palavras que ouviu. O rei da Assíria voltará pelo mesmo caminho por onde veio." Essa profecia trouxe alívio e esperança ao povo de Judá, mostrando que Deus estava no controle e lutaria por eles. Além disso, Isaías relembrou as promessas de Deus de proteger Judá e garantir a continuidade da linhagem de Davi. Para fortalecer a confiança de Ezequias, ofereceu um sinal extraordinário. A sombra no relógio de Acás voltaria 10 graus. Esse sinal ocorreu, mostrando o poder e a autoridade de Deus. A mensagem de Isaías trouxe alívio e esperança a Ezequias e ao povo, fortalecendo sua confiança na proteção divina. Ezequias demonstrou sua fé em Deus e pediu ao Senhor que ouvisse suas orações e agisse em favor de Jerusalém. Ele implorou que Deus guardasse a cidade e mostrasse seu poder, para que todos os povos da terra soubessem que o Senhor era o único Deus. Deus respondeu à fé e às súplicas de Ezequias de forma milagrosa. De acordo com a Bíblia, em 2 Reis 19:35, naquela noite, o anjo do Senhor atacou o acampamento dos assírios, matando 185.000 soldados. Na manhã seguinte, os sobreviventes encontraram um cenário de desolação. A intervenção divina destruiu totalmente o exército assírio. Embora a Bíblia não explique os detalhes de como isso aconteceu, o evento é descrito como uma ação direta de Deus para salvar Jerusalém. Esse ato enfatizou a importância de confiar em Deus em tempos de grande dificuldade. O povo de Jerusalém, aliviado e grato, reconheceu o poder de Deus como a razão pela qual estavam a salvo. Ezequias e Isaías trabalharam juntos para renovar a fé e a obediência ao Senhor, preparando o caminho para um período de tranquilidade e prosperidade. Anos depois, Manassés, filho de Ezequias, sucedeu ao trono e governou por cerca de 55 anos. Infelizmente, seu governo é lembrado como um dos mais terríveis na história de Judá, devido à sua grande rebelião contra Deus e perseguição aos fiéis. Manassés desfez muitas das mudanças religiosas de Ezequias, trazendo de volta a adoração de ídolos e erguendo altares pagãos em Jerusalém. Ele perseguiu cruelmente os profetas e os que permaneciam fiéis ao Deus de Israel, espalhando sangue inocente e corrompendo o povo espiritualmente. Mesmo nesse cenário de hostilidade, Isaías continuou pregando a palavra de Deus. Ele condenou a infidelidade de Manassés e avisou sobre as consequências de se afastar de Deus. Apesar das perseguições, Isaías permaneceu fiel à sua missão. De acordo com a tradição judaica, ele foi martirizado durante o governo de Manassés, mas seu legado como profeta e mensageiro de Deus continuou a inspirar fé e coragem através dos tempos. O livro apócrifo, Ascensão de Isaías, descreve de maneira dramática sua morte. Durante o governo de Manassés, Isaías enfrentou forte resistência por suas mensagens e críticas ao rei. Segundo o relato, Isaías aceitou seu destino com coragem e permaneceu fiel a Deus até o fim, mesmo diante de uma morte cruel. Sua vida e morte simbolizam dedicação inabalável e compromisso com a verdade. Quanto a Manassés, há sinais de que ele tenha se arrependido nos últimos anos de sua vida. Apesar de sua trajetória de desobediência, seu final indica uma tentativa de reconciliação com Deus, encerrando um capítulo de rebelião na história de Judá. No segundo livro de Crônicas, capítulo 33, está registrado que Manassés foi levado prisioneiro para a Babilônia após uma derrota militar. Lá, ele se humilhou diante de Deus e, em resposta, foi restaurado ao trono de Judá. Durante esse tempo, Manassés tentou reformar a adoração e trazer o povo de volta a Deus. No entanto, seu arrependimento veio tarde demais para impedir o julgamento de Deus sobre Judá. O reinado de Manassés deixou marcas profundas, servindo como uma lição sobre os perigos da infidelidade a Deus, mas também sobre o poder do arrependimento
e da misericórdia divina para aqueles que se voltam a Ele com sinceridade. Apesar das muitas mortes de fiéis e profetas, Isaías é amplamente reconhecido por seus escritos proféticos, registrados no livro que leva seu nome. O livro de Isaías, parte do Antigo Testamento, tem 66 capítulos e é uma das obras mais importantes entre os profetas. Isaías registrou suas visões e profecias durante seu ministério, transmitindo as mensagens de Deus ao povo de Judá em um momento crítico da história de Israel. Seus textos falam sobre o poder de Deus, santidade, justiça social, arrependimento e esperança de redenção. Ele também escreveu sobre visões do futuro Messias e a restauração de Israel. As profecias de Isaías têm sido fonte de inspiração e orientação para milhões de pessoas ao longo dos séculos, dentro e fora da tradição judaico-cristã. Suas mensagens de justiça e esperança continuam a desafiar as pessoas a seguirem os caminhos de Deus e se arrependerem de seus erros. Entre suas contribuições, as profecias sobre o Messias têm maior importância para a fé judaico-cristã. As visões de Isaías sobre a chegada de um Salvador trouxeram conforto ao povo de Israel em tempos difíceis. Suas profecias sobre o nascimento de Jesus, sua missão, sacrifício e reinado eterno são centrais para a compreensão da fé cristã. Essas mensagens continuam sendo fonte de força e confiança para os crentes ao longo dos tempos. Para os cristãos, Jesus é o cumprimento dessas profecias, o Messias prometido que veio para salvar a humanidade do pecado e da morte. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos podemos espalhar fé e esperança.